Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Soneto de Fidelidade, que é um poema do Vinícius de Moraes. E nós vamos trabalhar o soneto, que é uma composição poética clássica, certo? Ele foi uma forma, não é, de verso, de poema, que foi utilizado século XV, século XVI, por aí, certo? Eu acho, se não me engano, foi na Itália que ele foi inventado. E ele foi utilizado por vários poetas clássicos, incluindo Luís Vaz de Camões, que é um poeta português, certo? Que escreveu um dos maiores poemas, não é? Que se tem conhecimento hoje, que são os Lusíadas, certo? Que é esse livro que é um poema enorme, de mais de 1000 versos, certo? Que conta a história, né, das grandes navegações feitas por Vasco da Gama e, de certa forma, homenageia também o povo português. E o Vinícius de Moraes, ele é um poeta moderno, certo? E ele reinventa, ele retoma novamente o soneto, ele traz essa composição poética de muitos séculos atrás, né, clássica, para a modernidade agora, certo? E reinventa, traz com uma cara nova, certo? Então, a gente vai fazer a análise textual. Eu gostaria que vocês já tenham visto o vídeo do professor Noslin, que ele fala bem mais detalhadamente sobre a questão da escansão silábica, né, ou escansão poética, que você, na verdade, você vai ver como os versos de certos poemas, eles são o quê? Tem realmente uma medida, não é? Eles são chamados versos regulares. Por quê? Porque eles têm uma medida. Tudo é feito de maneira proposital, não é? Buscando uma harmonização com vista, não é? Com objetivo, a sonoridade, por isso que é soneto, né? Porque essa forma de poema, ela pode ser facilmente transformada, gente, em canção, certo? Então, o Vinícius de Moraes mesmo, de poeta, não é? Diplomata, que ele foi diplomata, ele também estudou direito, então, de poeta, ele passou a ser compositor, não é? Cantor também, ou seja, ele saiu desse mundo das letras, né? Mas não totalmente, né? Porque ele continuou compondo, mas ele se arriscou, né, a cantar também. Isso que a gente vai ver. Então, a gente vai saber um pouco do poeta, né? Que é o Vinícius de Moraes, nasceu no dia 19 de outubro de 1913 e morreu em 9 de julho de 1980. E ele foi considerado o poeta dos apaixonados justamente pela temática dos poemas dele, né? Que tinha muito essa questão do amor, né? Então, ele cantava muito amor nos seus versos. Então, é um nome muito conhecido da literatura brasileira. Vinícius foi um dos nossos mais carismáticos, né, escritores, ou seja, mais queridos. Seus versos povoam o imaginário popular e nem é preciso ser grande entendedor de literatura para apreciar seus poemas. Realmente são muito lindos, né? Eu mesma sou muito fã do Vinícius. O mais curioso na literatura desse grande poeta foi o fato dele ter se apropriado de uma forma antiga de escrever versos, né? Então ele fez algo totalmente inusitado, ele retomou uma forma antiga, dando a essa forma uma nova vida. Vinícius reinventou a arte de escrever sonetos. Mas o que é mesmo um soneto, né? Então, trata-se de uma composição poética formada por 14 versos, né? Então, se você contar todos os versos, né, que são cada verso, no caso, a cada linha do poema. Então, se você contar, ele vai ser o quê? Vai ter 14 versos, ou seja, é uma forma fixa, são versos regulares, não é? Geralmente ele vai ter o quê? 2 quartetos, né? Ou seja, as duas primeiras estrofes, obrigatoriamente, elas vão ser compostas por 4 versos e 2 tercetos. Os de baixo, né? As duas estrofes inferiores, elas vão ter 3 versos cada. Então, a cara do soneto é essa. A estrutura dele, a forma física como ele se apresenta dessa forma. Então, 2 quartetos, 2 tercetos.
Parece simples, mas o soneto obedece uma rigorosa métrica. Olha o que eu falei para vocês, né? Então, não é fácil fazer poema e, mais ainda, não é fazer um soneto. Então, cada um dos 14 versos, gente, deve possuir a mesma medida, a mesma métrica, isto é, cada um deve apresentar o mesmo número de sílabas poéticas. Aí que vai servir o vídeo lá do professor Noslin, que eu pedi que vocês vissem antes. Geralmente, cada verso apresenta 10 sílabas poéticas, né? No caso, a gente vai chamar esses versos quando a sílaba de cada verso você contar e você conseguir encontrar 10 versos, 10 sílabas poéticas, na verdade, você vai ver que aquele verso ali é um verso decassílabo. Então, ele tem essa nomenclatura. Alguns, todavia, são compostos por 12 sílabas poéticas, sendo então conhecidos como dodecassílabos ou alexandrinos. Então, esse verso de 12 sílabas, então, ou seja, no soneto ele pode aparecer tanto com versos de 10 sílabas, sendo decassílabos, ou também versos de 12 sílabas. Então, ele pode aparecer dessas duas maneiras, sendo que o de 12 sílabas tem dois nomes, dodecassílabo ou alexandrino, o nome dele, tanto faz. Se aparecer a palavra alexandrino, você já vai saber que ele está se referindo ao verso de 12 sílabas, certo? Nesse slide aqui, eu gostaria que vocês parassem o vídeo e observassem a maneira que esse poema, ou melhor, esse soneto, ele está todo, não é, com a separação das sílabas poéticas feita aí, certo? Então, a sílaba poética, você vai separar, ela parece muito com a separação silábica normal que vocês já sabem fazer, certo? Só que tem algumas particularidades, algumas diferenças, certo? Por exemplo, você tem que ver a maneira como você está declamando esse soneto, né? Que você, de tudo ao meu amor, serei atento. Professora, mas a gente pode observar aqui, por exemplo, na palavra tudo ao. Porque quando você está falando, você fala tudo junto aí. Ou seja, às vezes, né, geralmente, não é toda vez, certo? Quando uma palavra aqui, ela termina com vogal, e logo em seguida tem uma outra palavra que também tem uma vogal, geralmente elas vão ficar aqui na mesma sílaba poética. E outra coisa, você vai contar só com a última sílaba tônica, ou seja, a mais forte. Então, de tudo ao meu amor, ó, podem ver que meu termina em vogal. Amor inicia com vogal, mas ficaram em que? Em sílabas separadas, professor. E aí tem a ver com o quê? Com o som, meu amor. Então, eu falo a palavra o que separado. Eu falo essas duas palavras de maneira separada. Isso não acontece quando eu digo de tudo ao meu amor, de tudo ao meu amor. Houve o quê? Ao falar, eu coloquei tudo junto na fala. Então, na separação silábica, você tem que observar também a sonoridade. Gente, é um pouquinho difícil você fazer isso, mas é com o tempo, com o treino, com a prática, você vai conseguindo, certo? Então, vamos observar. Vamos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Até atento, certo? Até, na verdade. Por quê? Porque aqui vai ser, da palavra atento, o tem vai ser a sílaba tônica. Então, eu só vou contar até ela. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai poder ver, observar aí, que todos esses versos aqui têm 10 sílabas poéticas. Todos eles são decassílabos. Então, é muito difícil. Então, vocês podem imaginar que é muito difícil fazer soneto, não é? Tudo tem que ser bem pensado, bem estudado, não é de qualquer jeito que se faz, certo? Então, observem que aqui é 2 quartetos, tá? E aqui a gente vai ter os 2 tercetos. Agora, nós vamos à análise, né, textual, a compreensão desse texto. O que ele quer dizer? Então, a gente vai ter o soneto de fidelidade, não é? Então, o soneto de fidelidade aí,
Mais ou menos como ele tivesse o quê? Fazendo uma promessa para ela, né? Para a pessoa, para o ser amado, não é? Então ele fala: de tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo e sempre tanto. Vejam também que há a inversão das frases aí do poema, dos versos, né? Então, de tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo e sempre tanto. Ele está querendo dizer aqui que, antes de tudo, ele vai ser atento ao amor dele, não é? E vai ter muito zelo, muito cuidado, muita atenção, que mesmo em face do maior encanto, mesmo que alguma coisa de interessante apareça para ele, não é? Que ele se encante também, vamos dizer, vamos supor que outra pessoa, ele veja uma outra pessoa bem linda, ou mais linda que o amor dele, mas o que? Ele vai se encantar mais com quem? Com o amor dele. Ou seja, ele nada vai chamar a atenção dele, mesmo que em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Dele quem? Do amor dele, não é? Quero vivê-lo em cada momento. Quero viver o quê? Viver esse amor. Em cada pequeno momento, ele quer aproveitar cada momento com a pessoa, com o amor dele, não é? Até no momento mais entediante do dia a dia, não é? É um momento que ele vai querer aproveitar. Em seu louvor, ele espalhar-me o canto, não é? Ou seja, ele vai ficar alegre em sua homenagem, né? Ele vai espalhar o canto dele, vai sair cantarolando, e vai rir o riso, derramar o pranto, né? Ele vai chorar. Ou seja, porque no amor, no companheirismo, não é? Não é só alegria, não é? Também tem um momento de tristeza, não é? Então, ele vai acompanhar, ele vai estar com essa pessoa tanto nos momentos bons, alegres, quanto nos momentos de tristeza, não é? Ao seu pesar, não é? Ou ao seu contentamento, né? Quando ela estiver triste ou estiver alegre. É como se fosse realmente uma promessa: eu vou fazer isso por você, eu juro, não é? E assim, quando mais tarde me procura quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, não é? Ou seja, e assim, quando mais tarde, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, a morte é a angústia de quem, todo mundo que vive, não é? Tem essa angústia: meu Deus, quando será meu dia? Quando chegará a minha hora, não é? Quem sabe a solidão, o fim de quem ama. Olha essa parte aí já traz o quê? Um pessimismo. A gente pode observar que nos dois quartetos, não é? A gente observa uma fala positiva do eu lírico, não é? Então, aqui a gente pode observar ele falando do amor, do zelo, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas que quando chega aqui nos terceiros, há o quê? Há uma baixa aí, há um pessimismo, né? Porque ele fala que ele vai viver, ele vai aproveitar cada momento, cada pequeno momento com esse amor, mas que ele sabe que é o fim de quem ama é a solidão. Ou seja, ele já está dizendo aí que provavelmente esse amor não vai durar, não é? A gente pode perceber que é a visão muito do Vinícius, porque o Vinícius, gente, casou 9 vezes, não é? O Vinícius era boêmio, e ele realmente perseguia o amor, não é? E ele está realmente falando que, na verdade, mesmo que você saiba que esse amor não vai durar, mas que você aproveite o momento, não é? O momento ali que você está vivendo, certo? E que se um dia acontecer de te perguntar: e aí, não é? Como foi? Você fui feliz, aproveitei. Aí você diz assim: eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama. Aí ele compara. A gente tem aí uma metáfora, né? Ele compara o amor com o quê? Com uma chama. Ou seja, o amor para ele é uma chama. A chama ela vai ficar enorme, grande, mas só que a tendência dela é diminuir até que ela apaga. Então, se para ele o amor é uma chama, é que nem uma chama, não é? A tendência é que se acabe, não é? Mas para ele que seja infinito enquanto dure. Professor, mas infinito é algo que nunca termina. Realmente, ele está falando que dura. Quando alguma coisa dura, você tem na sua cabeça, no seu pensamento, que há o início e há o fim. Tem uma duração ali, não é? Entre o início e o término, certo?
E aí ele coloca duas ideias, o que é altamente contraditórias, que a gente vai chamar de paradoxo, não é? Como que vai ser infinito e vai durar, não é? Tem um prazo aí de duração, não é? Então não pode ser infinito. Só que ele se refere a essa questão do infinito, gente, com relação à qualidade da relação, não é? Os momentos bons que tiveram, não é? Porque, gente, a gente não vai. É muito difícil você se apaixonar, amar uma pessoa, não é? E ficar o resto da vida com aquela pessoa. Você vai amar várias pessoas durante a sua vida. Então, assim, não vai acabar o mundo. Então, é assim, tem que aceitar, não é? Que as relações, elas começam e elas terminam. É isso que ele está querendo dizer, que você não deve morrer por isso, você deve aceitar. E você deve, na verdade, aceitar que aquilo ali faz parte da vida, não é? E aproveitar cada momento, realmente, não é? Então, a gente tem essa questão, é muito lindo essa perspectiva de amor eterno, não é? Isso é realmente a questão do ideal, ou seja, é o que está na ideia, não é? No que você pensa, no que você quer, mas a realidade é totalmente diferente. Então, é muito difícil você aliar o ideal com o real. A realidade é totalmente diferente. Mais cedo ou mais tarde, você começa um relacionamento, ou a pessoa, ou você mesmo pode pisar na bola e terminar. As relações, elas terminam. E isso não é o fim do mundo. E ele fala justamente isso, ele tem essa perspectiva, não é, de que você deve aproveitar, que você deve realmente se entregar, não é, ao amor, não é, deve buscar esse amor, mas que você deve ter os pés no chão, não é? E que o mundo não acaba se aquele amor acabar também, certo? Posto que é chama, o amor é chama, não é? Se a chama começa, ela vai diminuir, também vai apagar. Então, a gente tem uma metáfora, não é, gente? Tem várias figuras de linguagem aí, tá, gente? Vamos ver se a gente consegue encontrar essas figuras de linguagem, porque as figuras de linguagem, estão muito presentes no poema, gente, nas músicas, não é? Principalmente nessas músicas mais clássicas, na MPB, né? Então, a gente vai encontrar as figuras de linguagem, certo? Eu espero que vocês tenham apreciado a leitura, né, desse soneto, a temática do soneto, não é? Porque o Vinícius, ele é conhecido como o poeta do amor maior, não é? Porque a sua lírica amorosa é muito linda, muito bela. Tem vários sonetos que ele escreveu, não é? Muitas músicas que ele compôs, não é? E que vocês deveriam ir buscar e procurar, certo? Porque vale muito a pena. Um grande abraço, cheiro da tia.